pessoal, como estão? Pós-prova. Que bom saber que muita gente foi muito bem, que a maioria dos nossos alunos foi otimamente bem, eles já entraram em contato com a gente pelo Zap, né? Pelas redes sociais. Que bom, porque realmente a gente sabe o que a gente faz aqui na Verbo Jurídico. Então a gente está muito feliz por todos que foram aprovados, Não esqueçam que vocês estão ainda numa fase de aprovação final, porque vocês têm a segunda fase. Então, independente da área que vocês escolheram, nós estamos esperando vocês aqui, né, para complementar a vitória de vocês. Vocês têm que ir para uma segunda fase, focar no que vocês querem para atingir um objetivo que é pegar a vermelhinha e que vão conseguir, assim como conseguiram ontem passar na prova da FGV, tá? Na primeira fase. Vamos dar uma conversada sobre as questões de constitucional, gente, que caiu ontem na prova. As questões, como dito em aula, das questões 11 a 17 era constitucional, né? Então, olhem lá na tela aqui da televisão, a gente vai falar um pouquinho sobre comentário rapidamente, tá? As questões que caíram em constitucional na prova de ontem, no 27º exame da OAB, tá? Olha só. Questão 11 começa constitucional. Então, vamos lá. Após cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembrou, ou melhor, se desmembra, e aí colocaram que é um desmembramento por formação. Isso é só para encher morcilha, né? Por quê? Porque falou em Estado se desmembrando, em Estado se segregando, de duas uma. Ou vai cair o artigo 18, parágrafo 3º, né? Que é a forma como acontece o desmembramento, que é através de plebiscito, população diretamente interessada na mudança, e aí é uma lei complementar federal que estabelece a mudança, ou vão falar que esse Estado vai ter que ter uma nova Constituição, e aí vai vir a ideia do quê? Do artigo 25 da Constituição Federal, que diz que os Estados são regidos por constituições estaduais, mas elas obedecerão obrigatoriamente aos princípios decorrentes na Constituição Federal. Então, por um princípio de simetria, nesse caso do desmembramento, né, dessa coisa de segregação, por um princípio de simetria, um Estado novo, ele nunca vem absolutamente podendo fazer do jeito que ele quer e tendo a Constituição do jeito que ele quer, né? Ao contrário, ele tem que obedecer às normas previstas dentro da Constituição Federal. É o que diz o artigo 25 caput da Constituição Federal, né? E não esqueçam também que quando vem uma Constituição nova, seja ela uma Constituição Federal ou mesmo uma Constituição Estadual, ela também não rompe totalmente com constituintes anteriores e com ideias de constituintes anteriores. A ideia é serem os constituintes estaduais, né, limitados, obviamente, ao texto de uma Constituição Federal, mas também limitados a normas estaduais que entraram em vigor antes, né? Por que eu estou falando isso? Para tentar responder para vocês a questão 11. Vamos lá de novo. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembrou, ocasionando o surgimento de um novo Estado-membro. Qual é essas formalidades constitucionais? Essa coisa, plebiscito, população diretamente interessada na mudança, e vem uma lei complementar estabelecendo a mudança, uma lei complementar federal, porque é isso que diz o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bom, preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma nova Constituição para o Estado beta. Tudo bem, eles têm que ter uma nova Constituição. Todo Estado que vem tem que ser regido por uma Constituição estadual. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscaram assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, ou seja, segundo a própria Constituição Federal, aí que vem a resposta. Letra A, vamos ver. Com a criação do Estado beta, no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo. Sim, passou, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. Pelo amor de Deus, é óbvio que ele se subordina à Constituição Federal, porque o artigo 25 diz: os Estados serão constituídos por Constituições estaduais que obedecerão obrigatoriamente aos princípios decorrentes na Constituição Federal.
mas também por outras legislações estaduais. Acabamos de dizer que ele não obedece só à Constituição Federal. Coisas, por exemplo, relacionadas a ideais de direitos humanos que tem dentro de uma Constituição estadual anterior, pela vedação ao princípio do retrocesso, tem que continuar. Tem que continuar. Então, na forma do artigo 25 caput, mostra que não é tão somente a Constituição Federal que ele obedece. Esse novo constituinte derivado, essa nova Constituição Estadual. Tá? Quem responde que está errado é o artigo 25 caput. Letra B. Olha, tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como um ente autônomo, tudo bem, no momento que ele é criado um novo Estado, ele é um ente autônomo mesmo, na forma do artigo 18, né? 4 entes federados, todos autônomos politicamente. Mas ele adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição? Sim. Sem a necessidade desta se vincular a padrões já impostos pela Constituição Federal? Claro que não. Aí de novo, está afrontando de novo um 25 caput. Tem que obedecer aos princípios decorrentes na Constituição Federal, é o que diz lá. A autonomia dos entes, ela nunca é absoluta, lembram das aulas? Quanto batemos na tecla? Ela é sempre relativa, porque elas obedecem aos princípios decorrentes na Constituição Federal. Então, errada a letra B. Letra C. Olha, pelo fato do Estado beta ter sido reconhecido como um ente federado autônomo, ele passou a ter poderes para se estruturar por meio de uma nova Constituição, sim, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal, bem a letra, o ponto e a vírgula do artigo 25 caput. Tá aí, ó. Em 4 alternativas aqui, eles brincaram com um artigo da Constituição Federal, que é o que cuida de um novo Estado, que é o artigo 25 caput da Constituição. Mas não gosto de marcar sem ler, a letra C estava correta, tá? Mas não gosto de marcar sem ler todas, então vamos ler a letra D. O reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sim, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado pela Constituição Federal. Não é que ele não pode se diferenciar. O princípio da simetria, ele nunca é absoluto dentro do direito constitucional. Lembra? O princípio da simetria, ele nunca é absoluto dentro do direito constitucional. Quantas vezes falamos também em aula isso? A simetria dentro da matéria de direito constitucional não é absoluta em relação aos entes, sempre relativa. Então, não é que não se possa diferenciar. Tem normas de reprodução obrigatória e outras que são criadas com o espaço que o próprio princípio da legalidade dentro da Constituição Federal gera a possibilidade para que o Estado faça isso, né? Então, na verdade, gente, a letra C é a que vem na forma efetivamente correta do artigo 25 caput, tá? A interpretação dele ali está na letra C, ela é que é a correta. Muito legal essa questão, já esperada essa questão, né? Questão 12, vamos lá. A questão 12, olha todo mundo para mim, olha todo mundo para mim. A questão 12, também falamos na revisão pré-prova, no sábado. O que eu disse para vocês? O artigo 21 a 24, um deles está em prova, eles estão em prova, leiam o 22, leiam o 24, né? Ele brincou no artigo 24. Olha só. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, só ia para encher mocilha, que atrai milhares de turistas todos os anos, editou uma lei estadual. Então essa lei, aí você vê a boazinha, ela mesmo te disse, é uma lei estadual, impedindo a pesca de peixes regionais típicos ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. Bom, então a primeira coisa aqui que a gente tem que pensar, lei estadual fez alguma coisa. Esse alguma coisa está jogado lá no artigo 21 a 24, porque tudo que os entes legislam, né, está lá no artigo 21 a 24. No caso, o artigo 24, lá no inciso 6º, vai falar que é uma competência concorrente, tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, legislarem sobre pesca. Né? Então, na verdade, o Estado até poderia fazer. Por quê? Porque conforme o parágrafo 1º, inclusive, do artigo 24, diz que
Pode até ter lei federal sobre o assunto, e a gente sabe que questões de meio ambiente também tem lei federal sobre o assunto, né? Pode até ter. Por quê? Porque as competências da União é só para normas gerais e não exclui uma suplementariedade do Estado para ele poder resolver isso dentro do próprio Estado também, né? Então, pela leitura do artigo 24, a gente consegue enxergar que essa competência de legislar sobre pesca também é uma competência que o Estado pode fazer. Então, beleza pura com doçura. Por enquanto, beleza pura com doçura, né? Lembrando que meio ambiente também é uma matéria de lei federal, mas não exclui a competência dos Estados. Na forma do artigo 24, inciso 6º, e mais ali os parágrafos 1º, 2º e 3º ali, né? Não exclui a competência dos Estados para fazer isso. Por enquanto, beleza. O que eu iria responder só lendo o caput? Tá tranquila essa lei estadual. Ah, mas ela não afronta a competência privativa da União, prof. Por quê? Por que ela afrontaria o artigo 22? Ah, porque lá no artigo 22, inciso 1º, prof, diz que direito marítimo é competência da União. Só que uma coisa é direito marítimo e outra coisa é questões de pesca. Direito marítimo é esse negócio, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, é questões sobre metragem, questões sobre mar territorial, né? Essas coisas de zoneamento, tá? Não tem nada a ver com pesca. Pesca é meio ambiente. E meio ambiente, pesca é uma competência concorrente do artigo 24. Tá? Então, não é a questão de competência privativa da União. Tá? E mesmo se fosse, não esqueçam que o artigo 22, parágrafo único, diz que se a União delegar ao Estado através de lei complementar, ele também pode fazer. Por quê? Porque acaba jogando para as concorrências lá do meio ambiente. Tá? Então, não, aqui é o caso do artigo 24, inciso 6º. Tá? Vamos ler? O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, editou uma lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos que são ameaçados de extinção e limitando, inclusive, o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre a pesca? Sim, é o que diz o artigo 24, inciso 6º. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal o autorize? Certíssimo. Porque lá no artigo 22 também diz que trânsito e transporte é uma competência privativa da União. Se houver uma lei complementar, parágrafo único do artigo 22, se houver uma lei complementar autorizando o Estado a fazer, ele pode fazer também. Então, aqui juntou os dois artigos, o 24, inciso 6º, com o 22, inciso, agora não vamos lembrar se é o inciso 9 ou 12, trânsito e transporte, tá? E mais o parágrafo único do artigo 22. Certíssima. Letra A, certíssima. Letra B, mas vamos ler, não gosto de, ler de marcar sem ler as outras, né? Então, ó, o Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Em primeiro lugar, é o que vimos nas aulas, competência comum não é para legislar, é para executar o que já foi legislado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as coisas não são as mesmas. Lembram? Competência material ou é comum ou é exclusiva. E competência concorrente ou é privativa. Competência legislativa, né? Ou é privativa, ou concorrente, ou local. Quem viu as aulas entende bem o que eu estou falando. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, e não dava para juntar. Competência comum, gente, não é de legislar, é executar matérias sobre o que já foi legislado. Nem ler, então, porque misturaram as coisas. Letra C, e quem viu as aulas entende bem o que a prof está falando, né? Porque são comentários rápidos aqui de prova. Letra C, a lei editada pelo Estado Y, ela é inconstitucional? Não é. Então nem lê mais. Se vocês sabem que ela não é inconstitucional, não lê mais. Ah, mas eu quero ler, prof. Então tá, a lei editada pelo Estado Y é inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente? Não, isso não é competência privativa da União. Meio ambiente e poluição está no 24, é competência concorrente, né? O que é uma competência privativa da União? É trânsito e transporte. Mas aí vem o artigo 22, parágrafo único, e diz, se ela delegar ao Estado em razão de lei complementar federal, ele pode fazer também.
Então, assim mesmo, não seria uma violação à competência privativa da União. Tá? Essa questão foi muito legal. Letra D. A lei que foi editada pelo Estado Y é inconstitucional? Não, não é. Não é. Então, nem lê mais. Porque confiem no taco de vocês quando vocês estão fazendo uma prova. Não é inconstitucional, não lê mais. Mas, vamos ler. Porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União. Nem está nas competências do artigo 21. Não é exclusividade da União. Exclusiva, inclusive, é competência material e não competência legislativa. Misturaram elas também, né? Apesar de o Estado ter competência privativa para legislar sobre o meio ambiente. O Estado não tem competência privativa para legislar sobre o meio ambiente. Ele tem competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente. Artigo 24, inciso 6º. Ele tem competência privativa, no caso, para legislar sobre trânsito e transporte, de novo, quando a União delegar sobre, em razão de lei complementar federal. E a palavra privativa para Estado também não funciona, né? A gente viu na aula que privativa é privativa da União. Da União. Delegável ao Estado, mas não do Estado. Bom, então, essa questão foi legal e ela brincou nas competências. O artigo 21 a 24 vem em prova, mais precisamente o 24, inciso 6º, e o 22, inciso... Agora vai me faltar se é o 12 ou é o 9º, tá? E o parágrafo único também junto. Questão 13. Boa também, boa também. Os produtores rurais do município X organizaram uma associação civil sem fins lucrativos para dinamizar a exploração de uma atividade econômica pelos associados, bem como para fins de representá-los nas demandas de caráter tanto administrativos quanto judiciais. Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passou a receber mensalmente um carnê contendo a cobrança de uma taxa associativa, embora ele nunca tivesse manifestado interesse em ingressar na referida entidade associativa. Em consulta junto a órgãos municipais, Anderson descobre que a Associação de Produtores Rurais, embora tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização do Estado para funcionar. Diante disso, procurou um escritório de advocacia especializado para pleitear judicialmente a interrupção da cobrança e a suspensão das atividades associativas. Gente, vocês estão dentro de uma prova de direito constitucional, questão 11 a 17, né? Aí vem a palavra, qual é o tema disso aqui? Associação. Associação. Aquela história, as associações elas estão previstas no artigo 5º, e aí são as regras ali básicas do artigo 5º da Constituição, mais precisamente do artigo 5º, inciso 17 a 21. Tá? Eles brincaram ali com o inciso 17, com o inciso 18, com o inciso 20 e 21 ali. Né? Então, qual é a grande regra de associações dentro da Constituição? Que é plena liberdade de associação para fins lícitos, obviamente sendo vedada de caráter paramilitar. Né? Que mais que diz ali? Que tanto as associações quanto as cooperativas não precisam de lei para serem criadas. Somente uma espécie de... independem de autorização legal para serem criadas, somente uma espécie de aviso, né? Que mais que diz ali relacionada às associações? Que ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, vamos raciocinar aqui em cima disso. Anderson era proprietário de uma fazenda na região e passou a receber mensalmente um carnê contendo uma cobrança de uma taxa associativa, mas ele nunca manifestou interesse em ingressar nela. Então, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Portanto, esta cobrança é ilegal e ele tem condição judicialmente de pleitear realmente a interrupção disso, na forma do artigo 5º, inciso 20 ou 21 ali, tá? Outra coisa, em consulta junto aos órgãos municipais, Anderson descobre que a Associação dos Produtores Rurais, embora tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização do Estado. Ela não precisa de autorização do Estado. Ela não precisa. Então, isso aí não estava errado. Isso aí não estava errado. Diante disso, procura um escritório de advocacia especializado para pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, a interrupção da cobrança e a suspensão das atividades associativas. Essa coisa dela não ter tido autorização do Estado não é óbice para que ela não funcione, porque ela está criada de acordo com a lei. Então, não é óbice para que ela não funcione. Então, isso ele não poderia pleitear, a suspensão das atividades dela, não por esse motivo.
Quem responde isso é o artigo 5º, inciso 17 a 21. Se vocês lerem ali, vocês vão enxergar que, na realidade, a resposta correta da questão 13 é a letra A. Olha só. Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança. Porque, de novo, artigo 5º diz, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado, a qual revela-se indevida, pois ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ressaltando-se que a falta de autorização estatal não é motivo idôneo para suspender as atividades da associação. Letra B. As associações representativas de classe gozam de proteção absoluta na ordem constitucional. Não. Proteção absoluta não. Né? De modo que podem ser instituídas independentemente de autorização estatal e apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial com trânsito em julgado. O artigo 5º, inciso 19, diz que para dissolver uma associação precisa do trânsito em julgado. Para suspender a atividade de uma associação, não precisa do trânsito em julgado. Precisa apenas de uma mera decisão judicial, qualquer, né? Que seja para decisão de mero expediente, enfim, mas que não termine efetivamente um processo. Tá? Onde que diz isso, prof? No artigo 5º, inciso 19, diz assim, ó, se vocês olharem lá, as associações só poderão ser compulsoriamente, ou seja, de propósito, dissolvidas ou terem suas decisões, ou terem as suas atividades suspensas por decisão judicial, vírgula, exigindo-se no primeiro caso, que caso, prof, de dissolução e não de suspensão, exigindo-se no primeiro caso, trânsito em julgado. Portanto, no segundo caso, suspensão não precisa do trânsito. Basta qualquer decisão processual, né? Decisão de uma liminar, uma tutela de urgência, enfim. Tá? Então, na realidade, o artigo 5º, inciso 19, mostra que a letra B está errada. E, de novo, as associações representativas, elas não gozam de proteção absoluta, porque o que diz ali? Que é plena liberdade de associação para fins lícitos, porém sendo vedada de caráter paramilitar. Então, não é qualquer associação que é lícita. O artigo 5º, 17 dá a ideia de que é relativa à liberdade associativa. Tá? Então, quem responde a B, na verdade, é o 5º, 17 e o 5º, 19. A questão 13, ainda na letra C, gente, ela vai dizer assim, ó, a Constituição de 1988 assegura plena liberdade de associação para fins lícitos? Sim, é o que diz o artigo 5º, inciso 17, vedando apenas aquelas de caráter paramilitar, de modo que Anderson não pode insurgir-se contra a cobrança, uma vez que desempenha atividade de produção e deve associar-se compulsoriamente? Não. Realmente, o artigo 5º, inciso 17, diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar, só que isso nada influi dele não ser obrigado a compelir-se, a associar-se ou permanecer associado, né? Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 19, diz que ninguém é obrigado a isto. Então, na verdade, ele pode sim se insurgir contra essa cobrança que é ilegal, tá? Então, aqui eles brincaram, na letra C eles misturaram dois incisos, um certíssimo e um outro torto, né? O artigo 5º, inciso 17 certo, mas o inciso 19 eles entortaram aqui. Errada a letra C, portanto. Letra D, da questão 13, a liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental, ela realmente é um direito fundamental, porque ela está no artigo 5º, e vamos ampliar isso, direito fundamental individual ainda, é um dos grupos dos direitos individuais. Não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário? Como assim? Como assim? E aquilo que a gente viu em aula, que a lei não exclui nada da apreciação do Poder Judiciário, nem lesão nem ameaça a direito, não é o que diz o artigo 5º, inciso 35? O Poder Judiciário tem poder, dever de julgamento de qualquer coisa que se queira. Não que se vá levar, mas qualquer coisa que se queira, né? E como assim exclui o Poder Judiciário? Se o próprio artigo 5º, inciso 19, diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas e terem as suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, é porque o Judiciário, com ou sem o trânsito em julgado, né? No caso de suspensão, sem, no caso de dissolução, com. Né? Então, é porque o Judiciário pode intervir, obviamente. Tá? Então, obviamente, aqui está errada. De modo que Anderson apenas poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança? Não. É judicial mesmo, né? Se ele está se insurgindo, tem que ser judicialmente. Tá? Letra D. Errada também, portanto. Só um adendo que eu fiz ali, a letra C, gente, os incisos ali que estão envolvidos, tá? É o artigo 5º, inciso 17.
e não o 19, embora tenha alguma coisa ali do 19 também, né? Tem alguma coisa do 19 na questão de compulsória, mas o artigo 5º, inciso 17 e 21 ali, 20 e 21, né? Que diz que ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Tá? Beleza. Então, resumindo, prof, a questão 13, quem responde é do 5º, inciso 17, com a leitura até o inciso 21. Ali, mata a charada e mostra que a questão, letra A da questão 13 é que é a correta. A questão 14, gente, da prova foi bem legal também e ela foi um pouco diferente. Ela brincou de novo com as competências dos entes no artigo 21 a 24. Brincou de novo. Olha aí, duas questões de competência, gente. É um absurdo isso, né? Pois é. Outra coisa, além do artigo 23, que seria que responde essa questão aqui, o artigo 182 também responde essa questão, o artigo 186 também responde essa questão e, principalmente, o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal é que vai responder isso. Por quê? Porque essa lei do município Sigma, ela é inconstitucional, mas não por não... por que ela é inconstitucional na realidade? Vamos pensar aqui, vamos ler a questão. A lei X do município Sigma estabelece que em certo bairro considerado área residencial fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Em primeiro lugar, essa lei municipal até poderia ser feita porque questões de política urbana, tá? Diz o artigo 182, diz o artigo 23, que é realmente feita pelo Executivo Municipal, tá? Então, é feita por lei municipal, tá? O plano diretor, o artigo 186, brinca dizendo, é município que faz, né? Agora, a matéria dessa lei não tá legal, ela é inconstitucional. Esta matéria, ela é inconstitucional, por quê? Porque ela está afrontando o artigo 170 da Constituição Federal, mais precisamente o inciso 4º, ela está afrontando a livre concorrência, mas como é que vai retirar de possibilidade de outros centros também se instalarem ali? Não dá. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa no artigo 1º da Constituição Federal, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, essa lei municipal, ela é inconstitucional na matéria, no momento que afronta a livre concorrência. De novo, afronta o artigo 170, inciso 4º, afronta o artigo 1º da Constituição Federal. De resto, até poderia realmente ser feita uma lei municipal, né, sobre questões ali de áreas residenciais, porque política urbana é de lei municipal mesmo. Vamos ver qual é que se encaixa nisso. Olha ali, ó. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procurou você, como advogado, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade desse empreendimento. Olha, esse empreendimento novo aí, desse novo shopping, beleza pura com doçura, porque não pode afrontar a livre concorrência. Letra A. Assinale a afirmativa correta, né? Letra A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e ocupação do solo? Não, não é apenas a União. Artigo 23, artigo 182, artigo 183 diz que lei municipal estabelece a política urbana. Tá? Logo, apenas por esse motivo, a lei X do município Sigma é manifestamente inconstitucional? Não é por esse motivo que ela é inconstitucional. Letra B. A Constituição da República de 1988 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, está ofendendo o princípio da livre concorrência? Porque a FGV é boazinha, inconstitucional, ela te disse, está afrontando o artigo 170, inciso 4º. Realmente, verdadeiríssimo. Certíssimo, tá? Só que aí, então aqui ela brincou para responder a letra B, no 182, no 186, no 23, né? Como competência efetiva material ali, comum dos municípios, tá? E brincou também no 170, inciso 4º. Juntou todos esses para jogar uma frase que ficou maravilhosa. A letra B é a correta mesmo. Mas vamos continuar lendo a letra C. A Constituição da República dispõe,
ser competência estadual e distrital, promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, não podendo a lei do município dispor sobre a matéria. Não exclui dos estados fazerem isso, obviamente, mas também dá a possibilidade para municípios fazerem isso. De novo, artigo 23, 182, 186. Então tá errada essa última parte aqui, ó. Ó, pode a lei do município dispor sobre a matéria. Pode. Letra D. Vamos ler a letra D. Compete privativamente à União dispor sobre zoneamento urbano e legislar sobre direito civil e comercial. Logo, somente os estados e o Distrito Federal poderiam ser autorizados, mediante lei complementar, a legislar sobre a matéria. Não é uma competência lá do artigo 22, né? Não é só uma competência da União. O artigo 182 e o artigo 186 mostram que residualmente também é competência do município, é uma competência local. É uma competência local. O artigo 30 da Constituição Federal também menciona ali, né, que o município pode complementar, né, a legislação federal e estadual no que couber. Nesse caso, por exemplo, de ocupação do solo e zoneamento urbano. Tá? Então, errada a letra D. A questão correta mesmo era a letra B. A letra B, né? Era a questão correta na 14. Vocês observem que a FGV, dessa vez, ela veio ponto e a vírgula. Como geralmente de praxe é na primeira fase, ela trouxe duas do artigo 21 a 24. Né? Trouxe duas, olha aí. Questão 15. Essa questão 15 aqui, gente, essa aqui foi dada em aula e foi dada na revisão pré-prova também, né? Olha lá no quadro, olha lá no quadro, olha lá e lembrem, quem teve a nossa revisão pré-prova no sábado, se isso não estava no quadro, Cristo, né? Pelo amor de Deus, o que a prof falou? O que a prof falou? Competências do executivo sempre privativas e nunca exclusiva. Lembra aquela frase que eu disse? Qualquer questão que diga que o presidente ou o governador ou o prefeito fez exclusivamente, eu nem leio. Pois é, teve uma aí que falou em exclusividade. Privativa, delegável ou indelegável. E aí, bem resumidamente, porque a gente já teve essa aula, né? Resumidamente, quais são as delegáveis? Inciso 6º, inciso 12, inciso 25 na primeira parte. No caso que nos cabe aqui, nós vamos ver que é o inciso 25, na primeira parte. Provimento de cargos públicos é delegável. Provimento, diz o artigo 84, parágrafo único, né? Só a primeira parte é delegável. Então, significa que o resto dos incisos do artigo 84, prof, porque esse é o artigo 84, o resto dos incisos do artigo 84, incluindo o inciso 25 na segunda parte, porque o que diz o inciso 25? Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Provimento delegável, extinção segunda parte, porque é uma conjunção de soma, ele une as duas orações. Então, a extinção se torna indelegável. Só que aí, o que a gente falou em aula? Que o inciso 6º, ele diz assim lá na letra B, pois é, a extinção de cargos públicos ou funções públicas, quando vagos, também se torna delegável. Então, na verdade, questão de prova da FGV, toda e qualquer extinção de cargo público é uma competência privativa indelegável do presidente? Artigo 84 estamos falando, né? Toda e qualquer extinção de cargos públicos se torna uma competência privativa indelegável do presidente? Relativamente, extinções de cargos públicos são indelegáveis. Por quê? Porque quando esse cargo público estiver ocupado, é só o presidente que extingue. Mas quando este cargo público estiver vago, o inciso 6º, na letra B, vai dizer extinção e criação de cargos públicos. Extinção, perdão, de cargos públicos e funções públicas, quando vagos, também se torna delegável. E a FGV brincou nisso daqui. E ela brincou justamente nisso aqui. Tá? A gente vai ler agora ali. Outra coisa, lembram na aula? Todo o artigo 84, tudo que o presidente da República faz, todos os incisos ele faz por decreto. Decreto presidencial. E não por meio de outra norma que não seja decreto. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. Em determinado órgão integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda,
foi apurado que aproximadamente 100 cargos estavam vagos. O presidente da República, mediante decreto, delegou ao ministro da Fazenda, que é o ministro de Estado, né, amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinguir os cargos públicos quando vagos, né? Então, a gente, só para lembrar, o artigo 84, parágrafo único, diz que o inciso 6º, inciso 12, inciso 25 na primeira parte são delegáveis. A quem? Aos ministros de Estado ou ao Procurador-Geral da República ou mesmo ao Advogado-Geral da União, né? Então, o ministro de Estado tem coisas que pode ser delegável a eles. Sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Vamos ler. Letra A. Somente mediante lei, em sentido formal, é admitida a criação e extinção de cargos públicos, ainda que vagos. Logo, o decreto do presidente é inconstitucional por ofender o princípio da reserva legal, ou seja, porque tem que ser lei. Não, não tem que ser lei. Tudo do artigo 84 que o presidente faz, inclusive inciso 25, é sempre mediante decreto presidencial e não lei, né? Letra A errada. Letra B. A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao presidente da República... Nem leio mais. Como é que é? Exclusividade? Não leio mais. Me nego a ler, porque a gente disse em aula, as competências do Executivo são privativas e não exclusivas, privativas delegáveis ou privativas indelegáveis, né? Mas vamos terminar de ler só para ver que a FGV assim mesmo foi boazinha. A Constituição atribui privativamente ao presidente da República uma possibilidade de, mediante efetivamente decreto, dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos e admite que tal competência seja inclusive delegada aos ministros de Estado. Assim estaria correto, né? Se esse cargo público estivesse vago, poderia ser delegado. O inciso 6º responde isso. Letra C. O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo inclusive permitida a delegação dessa competência ao ministro de Estado. Bom, certinho, certinho. E aí é o artigo 84, parágrafo único, que responde isso, né? E é mediante decreto mesmo. A letra C estava correta. Letra D. A Constituição de 88 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que estejam vagos, sejam extintos. Mas como não? E o inciso 6º do artigo 84. Ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com o pessoal. Portanto, o decreto presidencial é inconstitucional. Nada a ver. A letra A do inciso 6º não tem nada a ver com a letra B do inciso 6º. São duas coisas diferentes, né? E ambas são delegáveis. Então, nada a ver. Realmente, a letra C estava correta. Bem legal essa questão dada, hein? Dada, hein? Dada essa questão. Questão 16. Questão 16. E aí a gente já está quase que acabando. Essa aqui dada também, hein? As últimas duas aulas de constitucional, controle de constitucionalidade. Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida em sede de ADI, declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Então, lei estadual, o STF veio numa decisão de mérito e não de liminar, porque a liminar tem efeito de suspender processos apenas, né, judiciais ou administrativos, mas o mérito de uma ação de controle qualquer, de uma ADI ou ADC ou ADPF, né, das 5 ações de controle, das ADs, o mérito qual é? Efeito erga omnes e vinculante. Né? E o vinculante vincula quem? O artigo 28 da Lei 9868 vai dizer, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Então, vincula o Poder Judiciário como um todo e o Poder Executivo. Não tem efeito vinculante ao Legislativo. A gente sabe disso. Né? Que mais? Esse efeito vinculante, que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, não significa dizer que um órgão tem que obrigatoriamente obedecer a decisão do STF. Se o órgão quiser dar diferente, ele até pode dar. Só que aí existe a reclamação, que é antes de transitar em julgado, reclama para o STF para que ele modifique a decisão daquele tribunal menor. Antes, obviamente, do trânsito em julgado.
Pode reclamar só antes do trânsito. Ah, mas se já transitou em julgado, prof, ninguém reclamou. Então, através de recurso extraordinário, chegaria no STF, tá? Agora, bom, então, essa lei estadual, o STF, no mérito, declarou inconstitucional. O que ele disse? Tem que ser retirada do ordenamento jurídico. Meses após a decisão do STF, o Estado, Sigma, após um regular processo legislativo e sanção do governador, promulgou uma lei estadual com a mesma matéria, com teor idêntico àquela lei federal que o STF declarou inconstitucional. Mas o legislativo não vinculava, o controle de constitucionalidade não vincula o legislativo, então até o legislativo pode fazer uma nova lei. E daí, o STF já deu um pronunciamento que uma lei federal que tenha matéria igual à lei estadual é inconstitucional. Então, provoquem de novo, façam uma ADI de novo, para que aquela lei estadual seja declarada inconstitucional. Né? Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso de uma ADI, goza de efeitos erga omnes? Sim. E vincula o poder legislativo? Não. Só o executivo e o judiciário. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser arguída em reclamação ao STF. Se houvesse um controle de constitucionalidade, um processo judicial que já estivesse rolando em nível menor e ele não tivesse transitado em julgado ainda, né, e aí houvesse dado o TJ, por exemplo, uma decisão contrária ao STF, poderia reclamar, mas não para o legislativo, porque o efeito não vincula o legislativo. Letra B. A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula, de pleno direito, e não produz qualquer efeito, nada a ver. Nada a ver. A lei ela entrou em vigor, não é porque o STF declarou lá que uma lei federal é inconstitucional que a lei estadual não vai viger. Ela vai, é que tem que tirar ela também do ordenamento jurídico, de novo, através de uma ADI, ou federal ou estadual, inclusive. Letra C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ADI não possui efeito vinculante? Possui efeito vinculante. Em relação a quem? Ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. Então, ela possui efeito vinculante. Né? A razão pela qual inexiste óbice a edição de lei estadual, com teor idêntico àquele de outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte? Em primeiro lugar. De novo aqui, ó. Como que não possui efeito vinculante? Possui, só não ao legislativo. E aqui não diz que não possui ao legislativo. Ele deu como genérico, não possui para ninguém efeito vinculante em sede de ADs. Está errada a letra C. Letra D. A referida decisão proferida pelo STF declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Olha aí, ó, função típica, ó, artigo 2º. Logo, pode ser proposta uma nova ADI. Certíssimo, letra D. A letra D foi considerada correta, né? Na questão 16. E a questão 17, a gente brincou com o artigo 35 e 36 da Constituição Federal. Ela brincou com o artigo 35 e 36, ela veio trazendo, né, uma matéria de intervenção, e a letra B é a que brinca nos artigos corretos ali, a letra B está correta, quando diz que a intervenção estadual no município alfa depende de provimento do Tribunal de Justiça, requisitando ao governador do estado que decrete a referida norma. Por que a referida medida? Porque efetivamente é o que prevê o artigo 35, que o estado intervém no município, e na forma que complementa o artigo 36, quando é o caso do Procurador-Geral de Justiça resolver representar perante o TJ solicitando uma intervenção estadual, sob a alegação de que esse município tem violado frontalmente diversos princípios que é de reprodução obrigatória indicados na Constituição do Estado. Tá? Então é isso aí. Artigo 35 e 36 responde a letra B.
A letra B da 17 foi a correta. Gente, estávamos esperando uma prova no nível que foi, né? No nível que foi. Questões de algumas matérias mais acessíveis, outras matérias um pouquinho mais trabalhoso, mais esforço para ser feita, né? Parabéns a quem passou, né? E todos são merecedores, todos são merecedores. Nós vamos agora para uma segunda fase. Se vocês escolherem constitucional, vai ser comigo e com o professor Dalmo. O curso inteiro está montadinho, montadinho esperando vocês. Se vocês escolherem a penal, né, com o Pietro, com a professora Cláudia Serpa, trabalho com todas as meninas do trabalho, a Mari, a Juliana, não importa com quem vocês escolham, né? Venham com o objetivo de estudar. Plano de estudo, gente. Porque vocês precisam conhecer a FGV para passar. Vocês precisam ter ela na mão. Plano de estudo, porque a coisa realmente não é brincadeira. Certo? Um beijo grande a todos e fiquem com a gente aí. Matrículas abertas já, em todas as fases.